Olá pessoal do canal De Volta ao Evangelho de Cristo, uma boa noite para vocês, paz. Primeiramente eu quero agradecer a todo mundo o carinho, todos os comentários, a repercussão que os vídeos estão tendo, muito obrigado mesmo, mas eu quero que vocês não só ouçam, não só debatam, como vivam também essas realidades. Hoje a gente está sendo ministrado por Deus de uma maneira toda especial, porque Deus tem falado muito com relação a testemunho de vida e para a gente poder mostrar isso um pouco para o mundo, né, de verdade. Não como uma igreja louca, tapada, nada disso. Uma igreja que realmente age como sal. Ela tem as propriedades dela, tem a forma dela agir, né? E com isso mas ela vai ter que agir em alguma coisa, porque o sal sozinho não vai ter, né, utilidade nenhuma. E falando sobre isso, a gente entra um pouco, não no assunto do vídeo especial que eu acabei gravando para vocês no final de semana, que falou um pouco sobre a questão dessa artimanha toda que está sendo tramada, mas isso eu vou dissecar em outro vídeo, não agora. Entra um pouco numa situação que está fazendo com que a igreja se enfraqueça em alguns pontos. Existem no Brasil e em outros lugares do mundo uma corrente chamada crentes não denominacionais, os cristãos não denominacionais. O que vem a ser isso? São pessoas que com todo o coração se reúnem, mas se reúnem com regularidade em alguns locais, adoram a Deus, são um grande número de pessoas, não são poucas, e elas adoram a Deus, muitas vezes levantam ofertas para campos missionários e outras situações, agem realmente como igreja, tem evangelismo, tem uma série de coisas, mas eles não têm uma denominação fixa, não se faz como as igrejas históricas. Tá tudo certo porque esses irmãos eles estão fazendo como o corpo tem que fazer. Então o corpo ele é feito de várias partes, cabeça, tem olho, tem boca, tem dente. O problema é que hoje se cultivou na igreja uma situação de todo mundo querer ser braço, todo mundo querer ser mão. Parece que a mão é mais importante, o braço é mais importante, a perna é mais importante, e talvez o irmão não saiba, mas os órgãos que não aparecem são mais importantes do que os órgãos exteriores. Então cada um tem o seu peso como é que eu vou dizer, tem seu peso para poder você ter peso de importância, né? Vamos dizer assim. Então eu dei até exemplo para alguns amigos, estavam conversando comigo isso. Meu pai, por exemplo, perdeu uma falange do dedo, falange é esse pedacinho aqui do dedo, e até hoje ele sente uma falta. Então para você ver que o membro do corpo ele pode ser em qualquer lugar um membro fazendo a sua parte do jeito certo. Então não deixam de ser corpo. O problema é que pegaram a ideia dos crentes denominacionais e muitas pessoas estão começando a apedrejar a instituição igreja, né? O templo, estão começando a apedrejar as partes sociais que a igreja em si determina ou em si faz, movimento, e diz que a maioria das igrejas são inúteis e papapá, aquela coisa toda. Então, primeiramente eu queria dizer que não é assim. Existem pessoas sérias dentro de muitas igrejas, existem muitas igrejas sérias. O problema está em que as pessoas querem adequar
as igrejas a elas. E muitas vezes as pessoas querem adequar as igrejas a elas porque elas vivem uma vida que não condiz com o que Cristo falou. Eu estava lendo agora há pouco Hebreus, o escritor de Hebreus no capítulo 10 fala muito sobre isso. Ele diz inclusive que quando a gente peca conscientemente, é como se levasse todo o sacrifício de Jesus, todo aquele sangue, você jogasse tudo no lixo. E é como se fosse um tipo de blasfêmia, você pisar no Filho de Deus e jogar fora toda a graça e amor dado pelo Espírito de Deus. E aí ele fala sobre que o próprio Deus fala, minha vingança, horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Agora, para essas pessoas, por exemplo, que detonam, a gente conversa com algumas pessoas, fala, rapaz, eu não vou na igreja não, rapaz, larga isso, a igreja tá tudo falido, a igreja não aceita isso, a igreja não é questão da igreja aceitar ou não. Você está lendo a Bíblia e vê o que a Bíblia aceita. A Bíblia te aceita, a Bíblia fala que Deus te aceita do jeito que você é. Mas a Bíblia também fala que Deus não te deixa como você está. Isso é um fato incontestável. Jesus pegou 12 pessoas. Apóstolos totalmente diferentes um do outro. Um era cobrador de impostos, o outro era um zelote que odiava pagar imposto, então era caloteiro, o outro era pescador, o outro era filhinho de papai, tinha 2 filhinhos de papai lá, o outro cuidava, era religioso ao extremo, que é o caso de Judas Iscariotes. Então, repara que o outro era incrédulo, né, que é Tomé. Repara que a igreja ela é formada de pessoas totalmente adversas, totalmente com todos os tipos de pessoas. Agora, Jesus conseguiu unir essas pessoas. E Jesus conseguiu fazer algo inacreditável. Pegar e fazer com que essas pessoas modificassem as vidas. E quando eu falo que pessoas modificam as vidas, essas pessoas se tornando pessoas melhores. Você vê o caso de Pedro. Pedro era um ogro, né? Era uma criatura abissal. Um cara que pegou uma espada e cortou a orelha de um centurião, né? Dizendo ele, por amor ao mestre. O cara é abissal. É um ser de outro planeta. Só que Jesus viu algo muito além em Pedro. O que isso quer dizer? Jesus sabia do final das coisas. E sabia do que Pedro poderia fazer e do que ele seria capaz. O que eu quero dizer hoje para você, meu querido, é que você só vai fazer diferença nesse mundo. Não é com atitude rebelde. Não é mudando o corte de cabelo. Nada disso. Não é andando de roupa estranha. Você só vai fazer diferença nesse mundo se você começar a colocar em prática o que Jesus falou e começar a ser um cristão de verdade. O cristão de verdade, ele atrai pessoas. Ele não dissipa um grupo de pessoas. Ele não coloca para correr. Sabe? O cristão, ele é um estranho, sim, nesse mundo. Mas ele não é um estranho para as pessoas. Ele é um ser humano como qualquer outro. Ele trabalha, ele come, ele se diverte, porém, ele faz tudo para a glória de Deus. E aí eu venho desafiar você essa noite. Ou no dia que você estiver assistindo isso. A quem você tem desafiado? Sério. Você acha que com sua atitude rebeldezinha aí, dizendo, não, porque Deus sabe do meu coração. Só queria dizer para você que Lúcifer também falou a mesma coisa. Deus sabia do coração de Lúcifer. E ele estava todo errado. Todo errado. E sabe o que é legal nisso tudo? É que essas pessoas que dizem que são os rebeldes sem causa hoje,
coloca toda a culpa na igreja. Ah, eu não fiquei na igreja porque a igreja me falou que eu não podia fazer isso. Eu não fiquei por causa disso. Porque você não se deixou tratar, meu querido. Você não se deixou tratar. Isso é muito sério. Sabe por causa de que é sério? Porque eu acho interessante como as pessoas colocam o pecado num patamar tão ralo. O pecado, ele é uma armadilha. Como diz o apóstolo Paulo, é a astuta cilada do diabo. Uma cilada, uma armadilha, já tem que ser muito inteligente. Agora o diabo, ele arma uma astuta cilada, quer dizer, é tudo maquiado. E aí você cai igual de um pato, achando que vai mudar o mundo com os seus gritinhos, com o seu gogó, né? Achando que vai colocar uma roupa colorida e está tudo certo, achando que vai fazer protesto, fazer isso, fazer aquilo, ou simplesmente, não, nós vamos fazer tudo diferente, nós vamos fazer o que o mestre mandou, né? Jesus mandou a gente alimentar os pobres. Né? O maior desafio que existe hoje para você, querido, é viver em comunhão, dentro da igreja. O templo hoje é o maior desafio para você. E sabe por causa de que você não está no templo? Não está na igreja, não está em comunhão? Porque isso para você é um desafio. Você não tem coragem de amar o seu irmão como ele é, de respeitar o seu irmão, e você não se deixa ser amado. É bom a gente poder entender e fazer diferença nesse mundo, tendo amigos do nosso lado. Eu tenho gente amiga por todo lado. Sabe? Amigos em todas as esferas. Tenho gente amiga que não é da minha religião, não professa ser evangélico. Tenho pessoas que são minhas amigas até hoje, que são homossexuais. Tenho pessoas que são meus amigos e são ateus. Mas por que essas pessoas aceitam minha opinião e muitas vezes me pedem até conselhos? Não é porque eu sou perfeito não, querido. É porque eu aprendi a respeitar aquelas pessoas. E as pessoas sabem que a minha fé não é fé de brincadeira. Eu não estou ali discutindo e anarquizando um sistema. Meu querido, eu vou falar uma coisa com você. Você não vai mudar sistema, não. Sabe por causa de quê? Porque a nossa geração está caminhando para o fim. Então não adianta. Essa coisa, vamos mudar o sistema, papapá, não sei o que do sistema. Odeio essas músicas que falam de sistema. Elas são as músicas mais hipócritas do planeta. Você não vai mudar nada. A história já está escrita. Não é para você ficar dormindo, mas é para você gritar para os quatro cantos agora, de verdade, que Jesus Cristo é o único Senhor e que pode salvar a vida daqueles que ainda não têm Ele. Amém? Deus abençoe, fica na paz.